Estou aqui com o pastor Robson Viana, pastor da Igreja Missional, pastor Robinho, um dos pioneiros, talvez um dos primeiros que resolveu mexer com aconselhamento no Brasil, né, Robinho? É verdade, boa noite. Tudo bom? Prazer estar aqui com você, Cássio. É verdade, o aconselhamento também é um assunto que começou no Brasil muito já na era recente. Nós começamos a trazer esse movimento para cá no início da década de 90 e começamos a falar sobre aconselhamento, a ensinar. Então, o aconselhamento, como ele é hoje nos Estados Unidos ou Europa, que é profissionalizado, nós ainda não temos no Brasil. Mas veio com um pouco mais encorpado, um pouco mais, entre aspas, profissional. Você, eu lembro quando você foi para o seminário, você fez o seminário e depois você foi para os Estados Unidos. Como é que foi? Você fez o aconselhamento, você aprendeu isso no seminário, na sua graduação ou foi depois? Como é que foi? Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos em aconselhamento cristão. E depois a gente vai falar da diferença do aconselhamento bíblico para o aconselhamento cristão. São duas vertentes do aconselhamento bem diferentes. Então eu tive o privilégio de ficar exposto nos Estados Unidos, em Richmond, na Virgínia, justamente nessa área do aconselhamento. Foi por isso que você lembra que eu estive lá e fiquei 4 anos estudando naquele período. Agora, essa questão do aconselhamento, né? Todo pastor tem que ter uma dimensão de aconselhamento no seu ministério ou tem pastor que é especialista em aconselhamento? Como é que é isso? Ô Cássio, a verdade há muitos pastores que se aventuram nesse ministério, mas nós pastores, nós não temos todos os dons, nem todas as habilidades. Então há alguns que precisam ter cuidado, porque muitas vezes pensam que o aconselhamento é chamar a pessoa ali, ouvir o problema dela, orar com ela. Isso não é aconselhamento. Aconselhamento cristão, ele tem princípio, meio e fim. Ele tem um processo, ele não é uma coisa que eu chego lá, ouço o problema da pessoa, imponho as mãos, oro com ela e até me preocupo mesmo, oro porque estou preocupado com a pessoa, mas isso não é aconselhamento. Isso pode ser o que for, um cuidado pastoral, um apoio pastoral, mas aconselhamento não. Então, bom você ter dito isso, porque nós temos uma matéria que passou no nosso programa aqui, sempre feliz aqui da Rede Super, sobre um dos ministérios da Igreja Batista da Lagoinha, que eu quero que você faça uma avaliação, se é ou não aconselhamento, se é evangelismo, como é que a gente chama o trabalho que é feito pelos obreiros desse ministério. Vamos conferir, depois você avalia. Vamos lá. Serviço de aconselhamento cristão que usa os princípios bíblicos para orientar as pessoas. Este é o Telefone da Paz, ministério da Igreja Batista da Lagoinha, que existe há mais de 20 anos e recebe cerca de 7.000 ligações por mês. O atendimento é feito de uma forma muito simples, né? A pessoa liga e assim que ela liga, nós atendemos, né, ela cumprimentamos ela em nome do Telefone da Paz e nos colocamos à disposição para que ela possa realmente discorrer o assunto, né? A sua necessidade, seu pedido de oração ou um aconselhamento, ou mesmo às vezes a pessoa quer só um versículo, quer uma palavra amiga, quer uma palavra de consolo. Evangelizar é um dos objetivos do ministério. É alcançar, né, aquelas vidas, aquelas pessoas que estão passando um momento difícil, que não tem aonde, né, buscar ajuda. E o telefone, pelo fato de ser um veículo fácil de comunicação, a facilidade que tem da pessoa não ter que se deslocar do local de onde ela está, ela não precisa de marcar, agendar. Então o telefone é esse meio, né, que torna muito mais fácil a pessoa pedir esse auxílio nesse momento de dificuldade que ela está passando. Hoje o nosso número de ligações, a maioria deles giram em torno de problemas de depressão. É um número muito alto, né, de pessoas com problemas de depressão e um número alto também, no caso, né, familiar. Atualmente, 220 voluntários se revezam 24 horas por dia, de segunda a segunda, para atender ligações do Brasil e do mundo. Eu fico assim feliz, né? Porque você vê, é uma alma que está saindo da mão do inimigo, propriamente o diabo, né? Porque tirar a vida não é de Deus. Se Deus deu a vida para o homem viver e viver com abundância. Então, por que as pessoas pensam em suicídio? São pessoas que realmente estão precisando de um encontro com o Senhor Jesus Cristo.
né? E graças a Deus eles ligam para o telefone da paz em busca de uma palavra. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem agido, Deus tem atuado na vida dessas pessoas. E as pessoas ficam livres, depois eles ligam dizendo, sabe, contando o resultado, foi tudo bem, que está indo para os cultos, que aceitou Jesus e que está feliz e passa a experiência para outras pessoas. É muito gratificante ser voluntária aqui no Telefone da Paz. Telefone da Paz, um dos ministérios mais antigos da Igreja Batista da Lagoinha, que serve como um local de troca dessas informações. As pessoas estão desesperadas, angustiadas, estão tristes, ligam para o Telefone da Paz. Mas a pergunta que não quer calar, eu vou transmitir para o pastor Robinho, que é especialista em aconselhamento. Durante a própria matéria, Robinho, foi dito assim, o alvo é evangelístico, depois dá conselho. Vamos tentar entender, você que é especialista em aconselhamento, dá para dizer que dá para fazer um aconselhamento numa ligação no Telefone da Paz ou é outra coisa que é feita? A primeira coisa é o seguinte, esse é um ministério que ajuda muita gente, mas não é aconselhamento. O aconselhamento cristão, por definição, é diferente. Não dá para você fazer um aconselhamento por telefone, numa ligação. Outro conceito, o aconselhamento não é evangelismo, não tem esse objetivo de evangelizar as pessoas, de ganhá-las para Jesus. O aconselhamento cristão tem o objetivo de tratar a alma da pessoa. Lembra daquele conceito, eu não sei se é um conceito claro para vocês, da graça comum, a graça onde Deus age de maneira intensa no mundo. Sobre crentes e incrédulos. Exatamente. E aquela ideia de que chove para crentes e chove para incrédulos, e assim é a vida. Então, o aconselhamento cristão vem com base em princípios cristãos. Nós temos os valores das Escrituras Sagradas, aquilo que Jesus nos ensinou como valor, diferente um pouco da psicoterapia. Porque o valor que nós apropriamos das Escrituras, nós ali levamos de alguma forma, conforto sim, mas muitas vezes provocação, exortação. Então aí precisa de mais tempo do que no caso de uma ligação. Não tenha dúvida. Ali as pessoas vão pedir um conselho, vão pedir uma ajuda, vão pedir uma oração, que é válido. Mas se a pessoa tem um problema, que ela precisa lidar com ela, um problema de sua alma, e precisa lidar, ela precisa, inclusive, especialmente de um profissional, não só de um pastor, porque às vezes o pastor não está preparado para essas coisas. No caso, eu queria que a gente visse uma pergunta que está na tela, porque toca bem nesse assunto aí. Vamos à primeira pergunta que temos na nossa telinha aqui, sobre aconselhamento. Vamos lá a pergunta. Quais as características de um bom conselheiro cristão? Você está dizendo que não precisa ser um pastor, mas tem que ser uma pessoa com formação. Qual que é a formação? Como é que é isso? Hoje no Brasil eu tive o privilégio de iniciar muitas coisas. Eu fui fundador da Abrace, que é a Associação Brasileira de Aconselhamento Cristão Evangélico, no Brasil, lá no início desse século, de novo, 2000, nos anos 2000, 2001. E nós não temos hoje o lugar onde nós formamos conselheiros cristãos. A verdade nós precisamos ter um pessoal um pouco desafiado para isso. Há algumas pós-graduações que também estão aí, você pode entrar no Google e ver alguma pós-graduação em aconselhamento pastoral. Há alguns mestrados, um na Universidade Mackenzie. Lá Você ajudou a começar a ideia de aconselhamento lá no Mackenzie? Foi também. Fui eu, junto com algumas outras pessoas, que criamos o primeiro mestrado em aconselhamento cristão no Brasil. E algumas pós-graduações. Então, tem alguma formação, mas o mais importante é o exercício do dom na igreja. É complexo, porque se a pessoa não tiver um conhecimento pelo menos mínimo da estrutura do ser humano, de como a psique funciona, né, na organização da mente, dos pensamentos, ela pode simplesmente, até por zelo, estragar, entre aspas, uma coisa que podia ser consertada, né, se pudéssemos consertar alguma coisa. Mas é diferente, tem que ter um cuidado. A pergunta que foi feita, ela precisa ser levada em consideração. Primeiro, um bom conselheiro tem um bom ouvido. Nós não vamos lá
para falar, dar conselho. Nós vamos para ouvir. A palavra aconselhamento em português, ela é um pouco infeliz, porque parece que é dar conselho. Mas nós usamos essa palavra até do inglês para o português. No inglês é counseling, que não dá essa coisa de aconselhamento, parece que é dar... falar. Falar e dar conselhos, mas não é. A primeira característica que o bom conselheiro tem que ter é ouvido. Escuta. Escuta. Quantas vezes você, que não é conselheiro, não teve uma experiência assim? Ouvindo a pessoa te pede ajuda e ela fala, você não falou nada. Aí ela termina quase chorando. Ai, que bom! Muito obrigado, você me ajudou. Eu não falei nada, porque nem sempre é falar. Perfeito. Tem diferença de aconselhamento bíblico para aconselhamento cristão? Não é a mesma coisa, Robinho? Na verdade, tecnicamente tem uma diferença e ela é muito relevante. O aconselhamento cristão, ele tem premissas muito claras, onde as ciências sociais, em especial a psicologia, elas precisam ser usadas como ferramentas de ajuda. Já o aconselhamento bíblico não aceita a interferência das ciências sociais, em especial da psicologia. A premissa do aconselhamento bíblico e a pessoa que traz essa ideia para nós e para o mundo, chama Jay Adams, um americano. E ele fala o seguinte, que não, a Bíblia, ela tem condição de nos responder todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades. Já o aconselhamento cristão, e a pessoa que também leva isso para nós, e que é meu mentor, que é vivo, os dois são vivos ainda, que é o meu mentor, é Gary Collins. E que é também conhecido. Ele tem, talvez, a Bíblia do aconselhamento, tem um livrão, gente, desse tamanho assim, e mais um livro desse tamanho de casos. E ele faz a ideia e ele usa a psicologia e as ciências sociais como ferramentas. Então, por exemplo, na abordagem, lembrando lá aquele vídeo que vimos, as pessoas estão conversando ao telefone, é muito complicado não fazer uma leitura corporal do outro, ver como é que o outro está, observar, né, o olhar, as feições. Então essa coisa da entrevista, de estar junto, é muito, muito importante. Pequenos detalhes, até onde a cadeira fica, Cássio, tem que ter lugar. Nós não podemos ficar de frente, confrontando, a cadeira tem que ter uma quebra de ângulo, igual nós estamos aqui. Então o ambiente não pode ser um ambiente também... E isso o aconselhamento cristão aborda. Porque ele faz uso das ciências sociais. Das ciências sociais. O bíblico é mais aquela coisa assim... Eu lembro que o seminário que eu estudei, Palavra da Vida, a linha é o aconselhamento de Jay Adams. Tem muito aquela coisa de pecado, né? Assim. Exatamente. Você precisa se arrepender, mudar a sua atitude e que você melhora. Minha gente, mais ou menos, como se disse aqui, mas não é simples assim. Eu tenho as minhas resistências, eu tenho as minhas dificuldades, os meus traumas. E o conselheiro cristão, que aqui, a palavra de conselheiro de novo, né? É porque ele vem, não é de dar conceito. O conselheiro cristão, aquele profissional que senta, ele vai fazer não só uma sessão, ele trabalha 6, 7, 8 sessões, normalmente a gente fala até 8 sessões, porque é uma maneira boa de você ter fazer uma leitura boa da história da pessoa. Passou de 8 sessões, as estatísticas americanas, porque nós não temos no Brasil, elas falam que os resultados começam a decair. Então nós temos aí um potencial, até 8 sessões, fazer o trabalho, fazer anotações. O conselheiro cristão, ele faz anotações, pensa, ora, lê. Mas ele cita a Bíblia? Quando se necessário, cita. Não tem problema. A diferença é porque eu vou usar a instrumentalidade da psicologia e das ciências sociais para chegar nos valores cristãos, porque eu não vou abandonar a Bíblia, talvez eu não citaria a Bíblia, abriria, mas não tem problema algum, abrir a Bíblia e ler o texto e até ver com que a pessoa, né, veja o texto de uma outra forma, não teria problema, mas o que está por detrás é o valor, os valores cristãos. Então, por exemplo, eu vou fazer um aconselhamento, você me conta um problema de ordem de ética na sua empresa, que você furtou. Eu não posso entrar e falar assim, não, está tudo bem, é pecado. Roubar é pecado, você precisa fazer alguma coisa para mudar. Só que eu não tenho que falar para você ir lá e fazer as coisas, eu tenho que deixar você chegar a essa conclusão. E o aconselhamento cristão te ajuda a refletir e falar assim, eu preciso consertar. Mas tem uma pergunta, inclusive, cai bem nesse momento aqui. Eu peço que a pergunta vá para a tela, porque pergunta a diferença entre aconselhamento cristão e o aconselhamento
que não é cristão? Psicológico. Vamos à pergunta, por favor? Na tela, é do Rubens Souza, aqui de Lagoa Santa. Qual a diferença do aconselhamento cristão para o psicológico? Teria diferença? Sim. Primeiro que os conselheiros cristãos não são psicoterapeutas. O processo é terapêutico, é o mesmo processo terapêutico. A psicoterapia tem uma e o aconselhamento tem um processo terapêutico. É terapia, funciona como terapia. Só que a psicoterapia, ela não pode, de alguma forma, colocar valor. Entendo. Naquele caso que eu citei da pessoa que furta, eu não posso dizer que é pecado furtar. Sim. O psicoterapeuta não tem essa situação. É claro que vai chegar em alguns constrangimentos, até de ordem moral pessoal, do psicoterapeuta, que ele vai falar assim, eu não posso te ajudar mais, porque esbarrou em convicções que eu tenho. Mas ele não pode, em hipótese nenhuma, se colocar e colocar valor moral no seu processo terapêutico. Nós não. Nós temos valores morais. Mas não dá problema, eu estou pensando aqui, porque eu leciono para curso de psicologia, eu leciono sociologia, né? Eu não sou psicólogo. Mas eu fico pensando, o psicólogo fica ouvindo essa história, fica assim, gente, mas não dá problema, assim, o Conselho Regional de Psicologia não vê esse trabalho de aconselhamento como invasão de um mercado de trabalho? Olha, na verdade, eles veem até como pernicioso, porque eles pensam que quando nós colocamos valor na coisa, e é valor moral, valor cristão, valor bíblico, nós simplesmente desviamos o foco da ajuda. Talvez eles nem pensem que seria uma disputa de mercado, porque, primeiro, o aconselhamento cristão no nosso país, ele não pode ser taxado, não pode ser cobrado. Então, nós fazemos isso fruto do nosso ministério. Normalmente, as igrejas investem nos pastores, que abrem, então, espaço para os seus membros e a comunidade ao redor vir e ser atendida. De novo, o pastor que abre o seu escritório, a sua sala, para ouvir os problemas, orar com as pessoas e algumas vezes até dar conselhos, até com base nas escrituras, eles fazem isso bem, mas não é aconselhamento. O aconselhamento tem processo. Como eu disse, tem início, tem meio e tem fim, tem diagnóstico. Tem como que nós vamos abordar as questões, e tudo com base nas ciências sociais e também nas escrituras sagradas. Robinho... Eu respondi sobre a questão a psicoterapia, deu para responder, né? Porque o que você colocou é que é uma questão profissional e pode cobrar em termos de mercado de trabalho. E não pode inserir valor no juízo dela. No aconselhamento cristão não é cobrado, porque entra a questão até profissional, de justiça do trabalho. E ética. Tá. Eu queria que fosse colocada uma pergunta na tela, que é bem interessante, sobre a capacidade para fazer o aconselhamento. Vamos à pergunta, Robinho. É bem interessante, porque pergunta se todos têm capacidade. Olha só, todos na igreja estão preparados para serem conselheiros? Eu queria saber de você. Todo mundo tem porque existe o dom de aconselhamento, dom de ouvido, dom de escuta. Como é que é isso? O Rodrigo faz uma pergunta interessante. Eu acredito assim, todos nós podemos ser ouvidos, ajudar uns aos outros. Eu acho que isso é parte da caminhada cristã. Mas o aconselhamento, mais uma vez, não é só ouvir, não é só dar um conselho, não é só emprestar o ombro. É mais do que isso um pouco. É você ler, estudar, uma maneira de fazer um diagnóstico, chegar a um diagnóstico, e muitas vezes nós, conselheiros, chegamos a encruzilhadas que falamos assim, isso não é para nós mais, isso é um trabalho da psicoterapia. E nós fazemos o encaminhamento para um psicólogo. Em muitos segmentos evangélicos, até o uso da psicologia é visto como diabólico. E eu preciso até dizer isso para você, a graça comum que Deus deu é a mesma coisa. Eu estou vendo aqui o Cássio de óculos, né? Ele foi um oculista, um médico. E o psicólogo tem treinamento, ele tem formação justamente para fazer esse trabalho. Então tem hora que nós percebemos, e essa é a capacidade do conselheiro, de perceber que o trabalho não é mais para ele vai ter que encaminhar ou para o psiquiatra, que é médico, para que a pessoa seja medicada e cuidada e acompanhada, e muitas vezes para um psicoterapeuta, para um psicólogo, que vai fazer um trabalho de acompanhamento mais aprofundado nas áreas. Perfeito. Tem mais uma pergunta muito interessante sobre a abordagem do conselheiro cristão.
Quais os cuidados? Vamos à pergunta que é da Leopoldina. Maria Leopoldina, quais os principais cuidados que um conselheiro deve ter no processo de aconselhamento? Você falou que são algumas sessões. Você já mencionou que não pode estender demais, mas também não pode ser muito curto. Quais são os cuidados, assim, de maneira geral? Se você for fazer o aconselhamento, primeiro, muita leitura, muito estudo para conhecer a estrutura do ser humano. Eu vou usar um termo aqui, né? A sua visão antropológica do ser humano, aquilo como que você entende, né, a criação e como que Deus criou esse ser humano. Tem que conhecer bastante e a gente vai estudando, tem um monte de ferramentas para isso. Você senta ali num ambiente que seja um ambiente comum, um ambiente bom, privado, com certa privacidade, com um ambiente que tem que ser o mesmo. Não dá fazer aconselhamento no banco de trás da igreja, enquanto está todo mundo ali conversando. E muita gente acha que aquilo é aconselhamento. Né? Então tem esses cuidados. Há alguns cuidados que a gente tem que ter, até mesmo nós, os conselheiros. Nós temos que entender que nem sempre nós temos condições, condições emocionais de lidar com o problema do outro. E muitas vezes pastores adoecem ouvindo os problemas e se sentem incompetentes, até incapazes de ajudar e adoecem por causa disso. Assimilam, né? E assimilam muitas vezes os problemas. Então o conselheiro cristão, ele ouve, ele entende, ele estuda, ele provoca, manda para casa, a gente tem, né? A pessoa vai para casa refletindo, faz um trabalho super profissional. E muitas vezes o nosso trabalho profissional é encaminhar para um psicoterapeuta, encaminhar para um psiquiatra, ou às vezes até mesmo para uma pessoa mais experiente. Em Belo Horizonte, eu ter tido ter estado aqui há mais tempo e faço isso há mais de 20 anos, muitos pastores encaminham os seus problemas mais complexos para que eu ajude. Uhum. E muitas vezes eu recebo esses problemas e encaminho para um psicoterapeuta ou para um psiquiatra. Entendo. Então, esse é um processo. Todo mundo, quais são os cuidados? Nós temos que ter cuidado. Se você não tem saúde para isso, e você sabe disso, você não precisa ser tudo, você não precisa ser super-homem, pastor. Você sabe que alguém pode fazer, até mesmo membro da sua igreja. Cássio, há psicólogos que fazem esse tipo de trabalho, de aconselhamento cristão, se despem, né, da psicoterapia e fazem o trabalho do aconselhamento cristão nas igrejas. Então, quem sabe você não tem alguém lá que pode te ajudar, mas tem que ter alguns cuidados pessoais, inclusive. E essa coisa do cuidado pessoal é muito sério. É ter o seu tempo, o tempo de reflexão, o tempo para si, a solitude, que é de extrema importância, o ócio criativo. Isso tudo falta no profissional da fé muito aqui, em especial no Brasil. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.